Capítulo 751, Região Única do Diabo. Tradução: Júnior. Revisão: Azel Padrim. A Região Única do Diabo estava situada no meio da região de Xuan Oriental. Esta região era considerada como uma das mais conhecidas da região leste de Xuan. A Grande Guerra durante os tempos antigos era uma lembrança muito distante para o povo agora e eles não conheciam o motivo que abalou a terra. No entanto, eles sabiam que inúmeros especialistas dos tempos antigos morreram dentro da região única do diabo. Por isso, muitos sedutores tesouros e heranças antigas estavam escondidos nesta terra extremamente perigosa. Mesmo durante um dia normal, a área ao redor da região única do diabo estava sempre cheia de pessoas. Embora essa região fosse extremamente perigosa, ainda havia inúmeros especialistas visitando-a continuamente. Afinal, neste mundo, o fascínio pelos tesouros era suficiente para fazer com que não resistíssemos e esquecêssemos a morte. Fora da região única do diabo, existiam muitas cidades. Entre elas, a cidade única do diabo era a maior. Por ser um lugar caótico e cheio de gente de todos os tipos, a cidade não tinha ninguém que a administrasse. Entretanto, em qualquer lugar, desde que houvesse um grande grupo de pessoas, naturalmente nasceriam regras. Independentemente de ser uma regra aberta ou não dita, é preciso naturalmente obedecê-las para se sobreviver. Assim, essa cidade única do diabo, que supostamente não pertencia a ninguém, tinha seu próprio conjunto de regras não ditas e conseguia sobreviver por sua própria ordem. Quando o grande grupo da seita do Dao entrou gradualmente na região única do diabo, eles também puderam observar que havia um grande número de pessoas voando através do céu e correndo de todas as direções. O destino de todos era claramente o mesmo. Como se tratava de um evento extremamente grandioso na região leste de Xuan, não havia necessidade de mencionar a capacidade da grande competição de seitas de atrair participantes habilidosos. É realmente espetacular. Uma admiração passou pelos olhos de Lindong quando ele viu esta cena. Embora ele tenha vivenciado a Guerra dos 100 Impérios e tenha sido um evento bastante formidável, era claramente inferior quando comparado à grande competição das seitas. Afinal, durante aquela Guerra dos 100 Impérios, um praticante no 6º nível Nirvana poderia se considerar no topo, enquanto nessa competição, aquele nível de cultivo era apenas a qualificação mínima e necessária para participar. Nós já entramos na região única do diabo. É provável que em breve cheguemos à cidade única do diabo. Quando chegarmos àquele lugar, todos vocês saberão a razão deste local ser tão espetacular. Ah! Pangtong riu do lado de Lindong. Lindong assentiu levemente. Ele levantou a cabeça e olhou para longe. Desde que ele entrou nessa região, ele notou que a cor do chão havia se tornado preto escuro. Essa cor gradualmente se tornou ainda mais forte à medida que ele estendia a visão. No final, era como se o céu distante tivesse ficado extremamente escuro, fazendo com que o coração se sentisse pressionado. Esta cor escura fez com que o coração de Lindong se sentisse um pouco desconfortável. Ele havia obtido algumas lembranças deixadas para trás desde os tempos antigos. Portanto, ele estava ciente de quão assustadoras e maléficas essas criaturas negras desconhecidas eram. Ninguém sabia exatamente o que estava escondido dentro deste grande e antigo campo de batalha. Enquanto Lindong baixou a cabeça e caiu em um pensamento profundo, grandes grupos de pessoas passaram por eles rapidamente. Isto continuou por cerca de 10 minutos antes do aparecimento de uma enorme montanha. Depois disso, um barulho estridente se espalhou repentinamente pelo céu. Lindong levantou sua cabeça depois de ser perturbado por esse barulho. Logo depois, ele viu uma cidade negra aparentemente interminável em sua visão. A cidade era como um antigo dragão negro que estava de pé de forma solitária e emitia uma sensação antiga e gelada. Figuras humanas entravam e saíam pelo céu ao redor da cidade negra como um enxame de gafanhotos. Um barulho monstruoso e ensurdecedor também irradiava para fora dela e cobria toda essa área. Esta é a cidade única do diabo. Pangtong apontou para a enorme coisa preta, franziu o canto da boca e sorriu. Siga-me até a cidade. A cidade única do diabo é caótica e tem todo tipo de gente. Todos devem ter cuidado. De pé na frente do grupo, Kilei os advertiu de forma severa.
Depois disso, trocou olhares com Shenzhen e os outros chefes de salão. Só então, ele saiu voando, levando o grande grupo para a enorme cidade. Embora a quantidade de figuras humanas que se aproximavam da cidade única do diabo fosse em grande número, ainda era raro um grupo tão grande entrar na cidade de uma só vez. Assim, o grupo da seita do Dao atraiu os olhares de todo o lugar quando se aproximaram da cidade única do diabo. Ah, eles são da seita do Dao. Até eles chegaram. Eles são de fato uma das 8 super seitas. 4 especialistas no misterioso estágio da vida liderando o grupo. Isto é magnífico. Será que são eles que irão participar da competição da grande seita, ou só irão participar de uma luta entre os seus discípulos? Durante a última competição, houve rumores de que a seita do Dao sofreu uma grande perda. Até mesmo seu discípulo mais destacado morreu nas mãos do Portão Yuan. Para ser honesto, aqueles companheiros do Portão Yuan são verdadeiramente cruéis. É isso mesmo. O rancor entre a seita Portão Yuan e a seita do Dao é muito profundo. Quem será capaz de ganhar a vantagem desta vez? É provável que seja novamente o Portão Yuan. A reputação dos 3 pequenos reis do Portão Yuan é extremamente bem conhecida. É provável que ninguém entre os membros da nova geração da seita do Dao possa competir com eles. Algum tempo atrás, apareceu um recém-chegado renomado na seita do Dao. Eu ouvi falar que o nome dele era Lin Dong e que ele até derrotou Yao Ling da congregação do selo do diabo. Eu também já ouvi falar sobre esse assunto. No entanto, Yao Ling não pode ser comparado com os 3 pequenos reis do Portão Yuan. Em todo caso, haverá um bom show durante nesta competição das grandes seitas. Conversas particulares rapidamente se espalharam por todo o lugar e algumas delas também pousaram nos ouvidos dos discípulos da seita do Dao. Imediatamente, seus olhos ficaram um pouco furiosos e sombrios. Maldito seja o Portão Yuan. Se eu não conseguir matar alguns deles durante a competição das grandes seitas, como posso ser responsável perante os juniores do Salão Desolado? A expressão de Jiang Gao era sombria e solene quando ele cerrou os dentes e disse. Vários discípulos da seita do Dao ao seu lado acenaram com a cabeça em concordância. Lin Dong curvou a boca. Parecia que a inimizade entre a seita do Dao e o Portão Yuan era bem profunda. Era provável que eles não passassem um pelo outro pacificamente na região única do diabo, caso se encontrassem. Keeley e os outros tinham uma expressão indiferente em contraste com esses discípulos indignados. Eles não estavam excessivamente preocupados. Sua expressão mudou repentinamente quando conduziram os discípulos e caminharam dentro da região única do diabo. Eles viraram suas cabeças e olharam em direção a outra parte do céu. Alguns sons de vento apressados também apareceram daquele lugar. Depois disso, um grupo igualmente grande de pessoas apareceu diante de seus olhos. Eles são. Lin Dong estreitou os olhos, observando as pessoas que apareceram. Havia um bom número de indivíduos naquele grupo e todos eles estavam vestindo túnicas cinzas. Além disso, uma aura escura e severa estava sendo emitida vagamente de seus corpos, atraindo involuntariamente a atenção de todos. Lin Dong estreitou os olhos e olhou. Havia um grande número de pessoas naquele grupo também e todos eles estavam vestindo manto cinza. Além disso, uma onda escura e severa estava sendo emitida vagamente de seus corpos, atraindo involuntariamente a atenção. O pessoal da seita das 1000 marionetes. Pang Tong disse suavemente. Oh! Lin Dong levemente ergueu as sobrancelhas. A seita das 1000 marionetes também era uma das 8 super seitas. No entanto, seu método de luta era excepcional. Além disso, eles eram extremamente problemáticos de lidar. Isso porque cada discípulo da seita das 1000 marionetes possuía uma marionete de essência da vida. Como antes ele tinha um fantoche, Lin Dong estava naturalmente ciente disso. Você vê a pessoa bem na frente. Se não me engano, ele deve ser o discípulo mais destacado entre os membros da geração mais jovem da seita das 1000 marionetes, Demônio Guili. Demônio Guili. Lin Dong fixou seu olhar nele. Tudo que ele viu foi um homem de pé, atrás de 2 anciãos de manto cinza. Era um jovem vestido de cinza com uma expressão indiferente. Uma cor branco-acinzentada apareceu no rosto do jovem.
Além disso, uma aura fria e escura era emitida vagamente de dentro de seu corpo, porém era extraordinariamente poderosa. Claramente, ele alcançou o 9º estágio do Nirvana. Há rumores de que seu boneco de essência da vida também foi refinado para um boneco da alma de grau 9 e não é inferior a um especialista no 9º estágio do Nirvana. Devemos ter cuidado se o encontrarmos no futuro. Um tom surpreso brilhou nos olhos de Lindong. Fantoche da alma de grau 9. Colocando neste contexto, uma luta contra ele, o adversário sempre estaria na desvantagem de 2 contra 1. Parecia que o jovem vestido de cinza também sentiu algo quando Lindong estava olhando para ele. Seus olhos, que continham uma tonalidade acinzentada, dispararam indiferentemente. Parecia que havia um traço de sentimento escuro e frio penetrando vagamente no ar e o envolvendo. Che. A expressão de Lindong era calma. Uma energia mental invisível se espalhou e expulsou diretamente a aura escura e fria, que parecia como larvas nos ossos de uma pessoa. Um traço de poder devorador foi aderido à sua energia mental, que devorou diretamente toda a aura escura e fria, que era difícil de lidar, antes de expulsá-la. A expressão do homem vestido de cinza mudou quando sua aura escura e fria estava sendo devorada. Uma expressão surpreendida passou pelo seu rosto. Esta aura escura e fria era algo único à sua seita das 1000 marionetes. Uma vez ela envolvia alguém, essa pessoa sentiria uma grande dor de cabeça. No entanto, esse discípulo da seita do Dao foi capaz de resolver isso tão facilmente. Interessante, é inesperado que a seita do Dao tenha outra pessoa extraordinária além de Ying Xiao Xiao. O jovem vestido de cinza riu baixinho. Imediatamente, ele lentamente retirou o olhar. Vamos. 2 velhos vestidos de cinza na frente daquele discípulo trocam olhares com o grupo de Qilei. Eles não disseram nada enquanto acenavam as mãos e conduziam os discípulos da seita das 1000 marionetes para dentro da cidade. Depois que eles chegaram à cidade, Qilei também liderou a todos e seguiu para parte da cidade. Todos no céu ao redor olharam para estas 2 super seitas, que tinham chegado à cidade. Depois disso, eles esfregaram as mãos juntas como uma expressão ansiosa nos olhos. Um grande evento na região leste de Xuan estava finalmente prestes a começar. Ninguém sabia qual seita seria capaz de alcançar o topo.